vamos dar sequência ao nosso assunto, o nosso desafio, a nossa caminhada, o nosso propósito é falar sobre uma igreja relevante, tá? Como ser uma igreja relevante. Esse é o grande desafio. E agora, com ou sem pandemia, não é? A gente tem que pegar e chegar até o fim. Tá certo, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor: que o próprio Deus de paz faça vocês inteiramente puros e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados fortes e irrepreensíveis até o dia quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Deus que os chamou para tornarem seus filhos, fará tudo isso por vocês, tal como prometeu. Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: então formou o corpo humano usando, pois, o pó da terra, e depois soprou nele o sopro da vida, e ele veio a ser alma vivente. Bem, irmãos, nosso assunto é falarmos sobre como sermos uma igreja relevante. Esse é o assunto que nós estamos a trabalhar e vamos continuar trabalhando. Para nós sermos uma igreja relevante, nós precisamos entender que nós não somos um ser tripartido. Porém, nós somos uma unidade que se estabelece no mundo físico a partir de 3 aspectos ou a partir de 3 dimensões. E essas dimensões compreendem o seu corpo, compreendem a sua alma e compreendem o seu espírito, ou compreende o nosso corpo, compreende a nossa alma e compreende o nosso espírito. Nós acabamos de ler que Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, o sonho, o desejo, o plano de Deus através da igreja, agora em Cristo, é nos conservar na dimensão física, na dimensão emocional e na dimensão espiritual puros, até o dia de Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que nós somos um ser que se estabelece no mundo físico a partir de 3 aspectos. E se nós ignorarmos isso, nós temos uma desgraça, nós temos um problema, nós não teremos resultado nem como nós avançamos. Por isso, então, nós como igreja, nós precisamos desenvolver cada um desses aspectos. Se nós queremos ser relevantes, nós precisamos desenvolver cada um desses aspectos, o aspecto físico, e saber como realmente Deus deseja usar essa força, essa capacidade para que o nome dele seja glorificado, honrado aqui na terra. O aspecto emocional e o aspecto espiritual. Cada um desses aspectos que nós falamos tem suas necessidades específicas. Cada um desse aspecto que nos compõe seres humanos criados à imagem, à semelhança de Deus, elas têm necessidade específica. E nós devemos considerar cada uma dessas necessidades se nós queremos funcionar como igreja dentro do plano de Deus. Não tem como nós funcionarmos como igreja dentro do plano de Deus se nós ignorarmos ou se nós darmos mais atenção para um aspecto desse e negligenciarmos um outro aspecto. A impressão que nós temos é que o Espírito é mais santo, é mais de Deus do que o corpo. E o corpo é menos santo, menos puro do que o Espírito. E que a alma é menos santo, menos puro do que o corpo. Para Deus, o teu corpo é tão santo quanto o teu Espírito é santo e quanto a sua alma é santo. Quando Deus vê para você, Ele olha uma pessoa como Ele criou, com um corpo, com uma alma e com o Espírito. E Ele não vai te usar sem que essas 3 dimensões se conectam em harmonia para materializar aqui na Terra
como instrumento da vontade dele. Então nós precisamos entender isso. Aqui nesse mundo físico, para Deus usar você e eu, Ele precisa do seu corpo. Ou seja, é através da instrumentalidade do nosso corpo que Deus consegue manifestar a presença do Espírito dele em comunhão com o nosso espírito. É através da instrumentalidade do nosso corpo que Deus consegue manifestar como realmente está a sua vontade. E uma coisa muito interessante nós precisamos entender aqui, esses três aspectos, eles representam três poderes. Esses três aspectos, eles representam três recursos, são recursos. Esses três aspectos, eles representam três fortalezas, três forças que Deus nos dá para nós combatermos, para nós lutarmos e dominarmos aqui neste mundo. Repito, esses três aspectos, o corpo, a alma e o espírito, representam três recursos, três poderes, três forças, três fortalezas que, andando em harmonia, Deus usa para materializar, para manifestar a sua glória aqui no mundo. Isso é incrível. Deus nos fez assim. Observa como que esses três recursos, como que essas três forças precisam de fato estar em harmonia para você viver para a glória de Deus e para nós sermos uma igreja relevante. Primeira coisa, vamos pensar, por exemplo, na primeira dimensão, como realmente o nosso mundo espiritual, ou a dimensão espiritual, ou o aspecto espiritual. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, observa, ele fala, concluindo, revestir de quê? Do poder de Deus. Ele está falando que Deus tem um poder, e esse poder agora está em você, você precisa revestir desse poder. Para quê? Para você batalhar. Existe uma batalha, existe uma guerra, existe uma luta numa dimensão espiritual, e a arma que você tem para ganhar estabilidade aqui no mundo físico, para viver para a glória de Deus, você precisa usar onde? No mundo espiritual. No mundo espiritual. Existem problemas no mundo espiritual que nos afetam no mundo físico. Se nós não entendermos a importância dessa dimensão, desse aspecto, e como isso funciona, quais são as necessidades que isso tem, como nós realmente podemos desenvolver hábito para crescer cada vez mais nessa relação espiritual, nessa dimensão espiritual, nós teremos problema. Então observa, o que Paulo está dizendo é, os problemas que ocorrem aqui no mundo, acontecem onde? No mundo espiritual. Os problemas que acontecem aqui na terra, no seu dia a dia, ele tem um impacto primeiro lá no mundo espiritual e ele é materializado aqui na terra. Acredita você que droga, prostituição, fofoca e tantas outras coisas que acontecem, Paulo disse assim, vocês se tiverem a visão espiritual, vocês se começarem a entender como usar essa arma espiritual, vocês vão ser igreja relevante. Porque a vossa luta não é contra carne e sangue, apesar de estar manifestando na carne, apesar dessas fraquezas estar ali, mas o sinal é que o poder, o recurso, a força espiritual não está sendo usado como deveria ser usado. E quando ele não está sendo usado como deveria ser usado, você perde aonde? Aqui, porque o diabo sabe, presta atenção, o diabo sabe que Deus é glorificado no mundo através de como nós vivemos, porque o mundo que nós estamos é o mundo físico. As pessoas do mundo que nós precisamos alcançar, elas não entendem tudo que nós entendemos da vida, porque nós temos a visão de Deus.
mas o que elas entendem é como nós vivemos. E então você precisa entender, existem forças, recursos, poderes, capacidade para travar batalha no mundo espiritual. Uma segunda dimensão, um segundo mundo, o mundo da alma, da vontade. Olha o que a Bíblia fala em 1 de João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Quem lê para nós? Beleza, então tá. A força espiritual, um recurso. Nós somos um ser espiritual. Nós temos um recurso, uma capacidade para vencer além do físico. Irmãos, é por isso que nós somos o único povo na Terra que tem solução. É por isso, é incrível isso. Então, existe uma batalha que é travada lá, se materializa aqui. Agora, olha o que o apóstolo João nos diz. Ele diz aqui, não amem o mundo. Ele está tratando agora o quê? De uma outra dimensão, de uma outra força. Ele está falando daquilo que é escolha, vontade, desejo, afeição. Você não escolhe o que você escolhe só porque o teu corpo deseja. Você escolhe porque você escolhe, porque lá no seu interior tem a parte que Deus criou, a alma, o centro da vontade. Isso é uma capacidade que você tem para dominar o mundo, que você tem para glorificar a Deus. Agora, é uma força que está dentro de cada um de nós. Ele está dizendo, dependendo de como você usa essa capacidade, dependendo de como você investe essa capacidade, o que vai acontecer? Você pode perder o privilégio de até desfrutar da graça de viver no amor do Pai, porque ele diz amor ao mundo, amor do Pai não está nele. Mas para você, aqui no campo físico, desejar alguma coisa, lá na sua alma, que é a parte mediana que conecta, manifesta para o mundo físico tudo o que está acontecendo na sua vida com Deus, a sua alma vai revelar para as pessoas aqui fora. Agora ele fala uma outra coisa para nós, interessante, uma outra dimensão, uma outra força, aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8. Agora ele está a falar que nós fomos criados em Deus para as boas obras. Nós falamos que quando Deus nos cria, Ele nos cria com o Espírito, onde nós temos recursos para amar e obedecer a Deus. Essa é a única parte que nos conecta com Deus, o espírito humano. Beleza? Deus criou a alma, onde deu ao homem livre-arbítrio, a escolha, se ele vai aceitar ou não a vontade de Deus. E Deus criou o corpo físico, deu ao homem sentido, tato, recursos, audição, visão, gustação e tudo aquilo que você tem para você dominar o mundo físico. Através do seu corpo, você materializa tudo que Deus quer aqui na Terra. E Paulo diz que Deus nos criou para boas obras. Boas obras se faz com o seu corpo. Boas obras se faz com o seu corpo. É com o seu corpo que Deus usa para realizar as boas ações. Então, uma igreja, para ser relevante, ela precisa entender essas três dimensões. E mais do que entender, ela precisa entender como tudo isso funciona e como nós podemos tirar proveito disso para avançarmos. Porque uma vez que nós entendemos tudo isso e colocamos prumo em cada um aspecto da nossa vida, nós vamos entender o nosso dom, nós vamos entender, vamos ter a capacidade de entender as coisas que acontecem lá no outro lado, a estratégia do diabo, porque nós temos a unção dos santos. Nós vamos estar com capacidade intelectual, emocional estável, porque Deus nos deu isso aqui também para usar para o reino dele. E nós vamos saber como usar esse instrumento aqui, que é o corpo físico, para a glória do nome dele. Então, nessa jornada, irmãos, nós vamos
trabalhar como cada uma dessas coisas funciona. Como funciona cada um desses aspectos. Segundo, as necessidades que cada uma delas tem. Qual é a necessidade que tem o meu espírito? Como Deus projetou para o meu espírito funcionar, porque ele tem que funcionar da maneira como Deus projetou, e está na Bíblia. Quais perigos que podem prejudicar eu de viver cheio do Espírito Santo? Quais os perigos que podem prejudicar a minha vida intelectual, minha vida emocional? E tem mais. Quais hábitos nós precisamos desenvolver para que, através da instrumentalidade do nosso corpo, estando investido na vida espiritual, estando estabilizado na nossa vida emocional, na nossa alma, e assim temos como resultado o nosso corpo funcionando bem. Então é dessa forma, de uma maneira prática, nós então vamos refletir o amor de Deus aqui na terra. Eu quero, nessa noite, começar a chamar sua atenção para uma coisa. Olhe para o seu coração. A mensagem, a nossa reflexão nessa noite é: olhe para o seu coração. Como está o seu coração? Eu quero então começar a falar do primeiro aspecto, sua alma. Vamos ler alguns textos aqui da palavra de Deus. Romanos capítulo 5 diz assim: a esperança não traz confusão, por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, ele vai dizer que o nosso coração é enganoso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é desesperadamente corrupto. Esse versículo, ele revela o quadro do coração no pecado, o coração sem Deus. Certo? Como é o coração da humanidade? Todos nós, sem Deus, o nosso coração é viciado no mal. O nosso coração é desesperadamente corrupto. Agora presta atenção, quando Paulo nos fala e quando o profeta Jeremias fala de coração, a Bíblia quando fala de coração, ele não está falando daquele órgão físico do seu corpo, aquele centro que realmente faz sangue circular. Não está falando realmente daquela parte que nós chamamos assento da vida. Não está falando desse aspecto. Mas quando a Bíblia fala do coração, aqui ele está tratando do centro da nossa vontade. Então ele trata de fonte, de lugar onde ocorrem os pensamentos, de lugar onde ocorrem as paixões, os desejos, os apetites, as afeições e os propósitos. Quando a Bíblia está a falar de coração, por isso que Jeremias diz, desesperadamente corrupto, porque é ali que tem desejos, é ali que planeja, é ali que gera sonhos. É lá na sua alma, é lá que ocorre tudo isso. Então Jeremias diz que esse coração sem Deus, ele é criminoso, ele é suicida, ele é avarento, ele é fofoqueiro, ele é tudo de mal que você quiser aqui atribuir. É assim o nosso coração. Ele não tem limites para o pecado. Ele não tem barreiras. Esse é o coração de todos nós, se Deus não tomar controle, mesmo você sendo crente salvo em Cristo Jesus. Por isso você precisa entender como cuidar desse aspecto da sua alma. Você precisa saber que isso é sério. Porque se nós queremos ser relevantes, nós precisamos entender que nós somos um ser
que se estabelece no mundo físico a partir de 3 dimensões. Não tem como isso acontecer de outra forma. Não tem como isso acontecer de outra forma. Então, o coração, a alma, é o palco onde começa tudo. É realmente onde está a nossa inteligência emocional e a nossa inteligência mental ou intelectual. É na nossa alma onde está a nossa inteligência emocional e também onde está a nossa inteligência intelectual ou mental. É ali que eu penso, é ali que eu tenho sonhos, é ali que eu tenho desejos e assim por diante. Presta atenção, quando a Bíblia nos fala aqui que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, o que ele quer dizer? Ele não está referindo aquele lugar, aquele órgão físico, como nós já falamos, mas ele está falando realmente do centro da sua vontade, que por causa do pecado, o seu coração, o meu coração, a minha alma, a nossa alma, por causa do pecado, ela passou a funcionar mal. Ela passou a fazer algo que é contra desejo, contra propósito de Deus, por conta de pecado. A nossa vontade ficou contrária à vontade de Deus. E presta atenção, Lutero, depois de ser batizado, e ele pensou que ele ganhou muita vitória. E Lutero disse certa vez o seguinte, que ele pensou que lá no batismo, a velha natureza dele, os desejos pelo pecado, havia sido sepultado na água do batismo. Ele pensou que quando ele levantou da água de batismo, ele levantou para uma nova vida com Deus, nunca mais ele ia ter desejo pecaminoso, nunca mais ele ia ter problema. Lutero disse o seguinte, mas ele não sabia que o carne é tão difícil que ele não morre com a água do batismo, ele tem que ser mortificado todos os dias. Você entendeu o segredo? A água do batismo não mata os desejos da sua alma, aquele coração viciado que você tinha antes de Cristo, que você herdou dos seus pais, ele não morre com o batismo. Infelizmente, ele ainda está ali. Aí você vai entender, nós vamos entender por que muitas vezes, como igreja, nós não avançamos. Então ele está falando que Deus derramou o amor dele em nosso coração pelo Espírito Santo, porque o coração é o centro da vontade. Por causa do pecado, o que aconteceu? O meu coração passou a ter desejos pecaminosos. O meu coração passou a ter propósitos errados. O meu coração passou a fazer escolhas erradas. O meu coração passou a ter sentimentos errados. O que Deus faz? Deus nos conecta através do seu Espírito novamente. Ele vem agora, novamente. Ele fala que Deus derrama o quê? Amor aonde? Lá naquele coração. Aquele coração que outrora estava desesperadamente corrupto, aquele coração que só pensava nas coisas erradas, agora Deus vem para fazer com que esse coração aprenda novamente a amar. Que esse coração aprenda novamente a ter prazer nas coisas de Deus. Então Deus vem para tomar o controle da sua vida. Deus vem para tomar o controle da minha vida. E quando Deus está falando de amor no coração, você vai entender porque Ele quer que nós sejamos capazes de obedecer o maior de todos os mandamentos. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Com o coração lido por você nessa noite, escrito pelo Jeremias lá no Antigo Testamento, é impossível você amar a Deus. Mas com o coração que Paulo agora escreve através do Evangelho, que Cristo veio e na pessoa dele Deus derrama amor na sua vida, agora você passa a ser fonte de amor, porque Deus é amor e Deus habita em você. E nós temos todos potenciais possíveis para vivermos a vontade de Deus, para fazermos a vontade de Deus. Deus então ele vem mexer exatamente com aquela parte que é o nosso coração. Vocês se lembram que na semana passada nós falamos que Jesus veio para ressignificar a nossa crença.
E quando nós falamos que Jesus veio para ressignificar a nossa crença, eu usei um termo que não sei se é correto, mas eu disse que Jesus veio para fazer um reset. Ele veio para fazer um reset. É uma coisa que se faz nos computadores. É você pegar o computador, reconfigurar ele de novo. É isso que é aceitar Jesus. Aceitar Jesus é a consciência de que a vida que eu vivo não tem nenhum valor e que agora eu entendo que somente Cristo tem verdadeira essência da vida. Eu arrependo dos meus pecados, entrego a minha vida a Jesus e agora eu estou dizendo, Senhor Jesus, o que agora vale para a minha vida, o que é verdade para a minha vida é o que você vai dizer, é o que o Senhor vai dizer. É exatamente. Então Jesus veio para fazer o quê? Jesus veio para ressignificar todos os valores que você herdou da sociedade, da família e até mesmo da religião. Por isso que Jesus disse que ele veio para quê? Que através dele, sendo a verdade na sua vida, porque ele é a verdade personificada na palavra de Deus, você seja libertado. Ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós precisamos entender, queridos irmãos, que para nós sermos uma igreja relevante, é preciso entender o primeiro passo de fé, arrependimento. É preciso entender que um dia você fez uma aliança com Deus. É preciso entender que um dia você disse para Deus, eu entendo que minha vida não tem valor. Eu entendo que os meus valores não valem. Eu quero ressignificar tudo a partir deste momento. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. É por isso que Jesus veio. Jesus veio exatamente para ressignificar tudo aquilo ali. Também na semana passada nós falamos que a obra do Espírito Santo ele começa em primeiro lugar no entendimento, na mente. E depois ele efetua na vontade, na alma. E depois ele materializa nos seus afetos, no mundo físico. E eu gosto de dizer, é uma definição minha sobre o que é fé. Eu gosto de dizer que fé é deixar que a palavra de Deus influencie a minha maneira de pensar, transforma os meus valores e mude o meu comportamento. Fé é deixar que a palavra de Deus influencie, confronta os meus pensamentos. Ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir. Pô, essa coisa que você está fazendo não é certo, não é? E aí isso vai confrontar, vai mexer comigo. Porque ouvir, ele mexe com o meu entendimento. Mas depois ele mexe com a minha vontade. Ali, a minha escolha, meus propósitos, meus desejos, tudo aquilo ali é influenciado pela fé. Porque eu ouvi a palavra de Deus e eu começo a refletir, deixo que isso influencie, isso vai afetar a minha vontade. E quando ela afeta a minha vontade, ela materializa no meu corpo. As pessoas vão ver que de fato eu sou discípulo de Jesus. Eu sou discípulo de Jesus porque eu, uma moça cristã, não namoro com um moço crente, um moço descrente. Porque a minha fé influenciou a minha maneira de pensar. Porque beijar um homem descrente é beijar filho do diabo. Namorar um cara descrente é ter como sogro Satanás. Não tem como nós sermos uma igreja relevante se nós, crentes, que queremos servir a Deus, estamos a namorar descrente, seja homem, seja mulher. Irmãos, é pecado e Deus não habita no meio de pecado. Aliás, você está dizendo, Jesus, assim, sua palavra não tem nenhum poder na minha vida porque ela não muda os meus desejos, ela não afeta a minha vontade. Porque é isso que é entender que Jesus é o seu Senhor. Porque quando você aceitou Jesus, você entendeu o quê? Que naquele momento houve uma ressignificação. Você disse, a partir de hoje, minha vontade vai ser aprumada por palavra de Deus.
Meus propósitos vai ser aprumado por palavra de Deus. A minha alma, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ele está falando da vontade, ele está falando da escolha, ele está falando de propósito, ele está falando de sentimentos, ele está falando de prazer. A gente pensa que ser crente é vir para a igreja orar e saber versículo da Bíblia. Não, ser crente não é isso. Ser crente é ser transformado espiritual, emocional e fisicamente. Porque quando Deus te criou com um corpo, uma alma e um espírito. E Deus criou vontade em você, porque Ele sabe que esse é um recurso, é um poder incrível para o reino dele, se for bem usado. E Ele sabe que o diabo também pode usar. E quando o diabo usa, é um estrago. Então eu preciso entender que a obra do Espírito Santo, ele começa no meu entendimento, na minha mente. Primeiro, na minha força, na minha capacidade intelectual. Apóstolo Paulo disse, a fé vem pelo ouvir. E observa, apóstolo João vai dizer que o Espírito Santo nos convence. Você sabe o que é convencer? É que quando você está ouvindo o Evangelho, há uma batalha espiritual. A voz do inimigo te convencendo de que você não precisa. A voz do Espírito Santo falando com você. E ele leva você até o ponto de você se encontrar e olhar o seu pecado. Porque é uma decisão inteligente. É uma decisão consciente. Deus mexe primeiramente com o seu... Aí, e agora, depois de salvo, ele não tem mais poder para mexer com sua vontade, com seus desejos, com seu propósito? Ou você não entendeu quando entregou vida a Jesus? Foi uma decisão emocional? Se foi uma decisão emocional, você vai acordar no inferno. Porque no céu não entra ninguém que verdadeiramente não arrependeu e nasceu de novo. No céu não entram essas pessoas. E é importante você entender isso, é importante nós entendermos isso. Então, irmãos, as nossas emoções, elas estão ligadas às nossas crenças. A nossa vontade, ela está ligada à nossa crença. E as nossas crenças, elas são formadas a partir de 2 pontos de referência que nós temos. O primeiro ponto de referência que você tem, que forma a crença e os valores que você tem hoje para você viver, é a própria família onde você nasceu nele. Onde você cresce nele. Ali você vai aprender certo e errado, que muitas vezes nem é certo nem é errado, mas é certo e errado de acordo com sua família. É a sociedade onde você nasceu nele. Ali você vai aprender certo e errado, que muitas vezes não é certo nem errado, porque é certo e errado de acordo com sua sociedade. Acredita, irmãos, que se saindo de Brasil para Santo Tomé, algumas coisas que aqui é errado, socialmente falando, lá não é errado. Algumas coisas que aqui é normal, lá é escândalo. É assim, é cultura. Quem está certo? Nenhum nem outro. O brasileiro está certo apenas aqui no Brasil. O certo para você é aqui. Saiu daqui, não existe mais. E nós somos um povo universal. Cristão é um povo universal. Cristão é um povo internacional. O cristão não tem uma lei que governa a vida dele, que é a lei de um país. A lei do céu é que governa a vida do cristão. Porque eu vou para Santo Tomé, eu preciso interpretar e entender a minha vida à luz das Escrituras. Eu venho para o Brasil, eu preciso interpretar e viver a minha vida à luz das Escrituras. Mas você e eu, nós precisamos entender, como igreja, porque Paulo disse que nós devemos transformar pela renovação da nossa mente. Que a nossa crença, as nossas crenças, Deus sabe disso, Ele tem como ponto de referência a sociedade e a família. E cada um de nós, a partir de nossa sociedade, a partir da família que nós viemos, nós criamos chamado mapa mental. O que é isso? Mapa mental é como você aprendeu. Dentro de sua cabeça, tem muitos mapas. Esses mapas é o quê? De como você aprendeu. Agora tem outro mapa, que é como as coisas realmente são.
E eu preciso entender, o irmão precisa entender, para quando a gente começar a viver como igreja, você não dizer, na minha família é assim, não existe isso mais. Não existe isso mais, irmão, acabou. Lá na minha terra é assim, não existe isso mais, irmão, acabou. Não existe isso mais. Agora irmão, ok. Está errado, a palavra de Deus prova que está errado, me ensina aqui porque eu não sabia. Aprendi lá, na minha mapa mental, isso aqui era assim. Não, a palavra de Deus agora que é seu mapa. Não, a palavra de Deus agora que é seu guia, meu irmão. Não é mais o que você aprendeu. Não, agora é o que a palavra de Deus ensina. Nós precisamos entender isso. Presta atenção. A fonte da sua forma de pensar e de agir está na maneira como você vê o mundo. A maneira como você pensa, a maneira como você age, está na maneira como você está vendo o mundo. Se você não tem tempo para Deus, está na maneira como você vê o mundo. Se você não prioriza Deus na sua vida, está na maneira como você vê o mundo. Porque a maneira como você pensa e age está na maneira como você vê o mundo. E a maneira como você vê o mundo é como você interpreta. É importante entender isso porque nós estamos na igreja, às vezes 10 anos de vida cristã. O camarada não sabe qual é o dom dele. O camarada não sabe para que ele está aqui. Nós estamos na igreja ensinando todos os dias, mas parece que a coisa não vai para frente. Mas por quê? Porque, irmão, isso é a verdade. A gente precisa entender que nós somos um ser que temos uma alma. Temos ali uma inteligência emocional e intelectual. E isso precisa ser trabalhado. Porque, afinal de contas, esse aqui é o piloto. É nele que está o livre-arbítrio, é nele que está o poder da escolha. Você viu escrito na Bíblia? Na minha Bíblia está escrito, não apagueis a voz do Espírito Santo. Quando eu leio isso na minha Bíblia, sabe o que eu aprendo? Epa, toma cuidado, Sanu, porque você tem poder, você tem domínios que podem fazer você, mesmo tendo Deus dentro de você, Deus é mais poderoso que você, mas Ele respeita a sua vontade. Então, o que é que vai acontecer? Se você não saber como usar esse lado espiritual, sabe o que é que vai acontecer? Ele vai estar apagado. Vai estar apagado. E a voz que vai governar você é você mesmo. É o mundo. E por aí vai. Irmãos, nós vemos o mundo não como ele é, mas como nós fomos condicionados a vê-lo. Nós vemos o mundo não como ele é, mas como nós fomos condicionados a vê-lo desde criança, na nossa sociedade, e muitas vezes com alguns padrões religiosos deturpados, faz a gente viver tendo a Bíblia abaixo do braço, andando para cima e para baixo, e não entendendo por que eu sou crente. Por que eu sou crente? Para cantar louvor. Por que eu sou crente? Para estar aqui assentado. Por que nós somos crentes? Irmãos, por que Deus construiu um edifício como esse aqui na enfermeira? Por que Deus faz um investimento desse? Será que Deus não tem uma mensagem para dar com isso para a gente? Mas a gente parece que não desperta. Você acha que essa obra aqui foi feita porque os irmãos queriam? Os irmãos acham que os irmãos tinham dinheiro, por isso os irmãos fizeram essa obra? Se vocês pensam assim, infelizmente, vocês estão equivocados. O mais interessado para que isso fosse feito era Deus. E Ele tinha propósito, objetivo muito claro em fazer isso aqui. Me pergunta uma coisa. A gente vai mudar de casa, mas não muda de dentro.
nós já mudamos de casa. E dentro a gente não vai mudar. Irmãos, nós mudamos de casa, nós não vamos mudar dentro. Como é que está a nossa vontade em relação às coisas de Deus? E é disso que a gente vai estar trabalhando aí para frente. Irmão, para terminar eu quero dizer uma coisa. Se não existir uma profunda integridade e uma força moral interior lá dentro de você, os desafios existenciais, os desafios de dia a dia vão fazer com que a verdadeira motivação nossa venha à tona e o fracasso vai substituir o sucesso. Repito, se não houver uma profunda integridade e uma força intrínseca moral lá dentro de você, interior, se a sua vontade não for guiada por Deus, sabe o que acontece? Quando vier os desafios existenciais, as lutas do dia a dia, quando virão, ou quando vierem sobre você, ou sobre nós, sobre a igreja, a verdadeira motivação virá à tona. E sabe o que vai acontecer? O fracasso vai tomar lugar do sucesso. O que eu quero dizer com isso? Você já viu? A gente traz muita gente para a igreja às vezes. Mas daqui a pouco a gente tem uma capacidade de tirar eles fora para a rua outra vez. Sabe por quê? Porque nós, lá dentro, não está bem como deveria estar. E se não houver realmente uma mudança interna, lá na alma, lá no centro da sua vontade, porque é ali que materializa tudo no mundo físico. E incrível que pareça, apesar de não ser um bom companheiro, mas o mais fiel companheiro que nós temos é Satanás. Apesar de não ser um bom, mas o mais fiel que nós temos é Satanás. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. Camarada não dorme, irmão. Você dorme, você acorda, você vai para o banheiro, você sai, você está sem esposa, você está sem filhos, mas o diabo não cansa. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. E lá no Apocalipse fala que ele anda o quê? Dia e noite procurando fazer o quê? Atrapalhar a vida do Filho de Deus. Sabe por que o diabo tem esse cuidado de estar atento do nosso lado, fielmente, ele não cochila? Sabe por que o diabo tem esse cuidado? Porque ele não conhece nossos pensamentos. Mas ele consegue ler o estado da nossa alma a partir da direção que o nosso corpo toma no dia a dia. Como a gente responde, as músicas que gostamos de ouvir, as companhias que temos, tudo isso, irmãos, presta atenção, existe uma dimensão espiritual, tudo isso. Uma vez o irmão lá em Santo Tomé, nós fizemos um teatro, ele disse assim, na minha casa é só louvor. Quando nós fomos pegar o celular dele, irmão, tinha uns louvor lá que era música do mundo e pesado. E era um dirigente de louvor. Falou lá bonito, e nós não te víamos, não maiamos também, mas mostra teu celular para a gente ver se o que você falou era verdade. E o cara mexeu, mas a gente pegou, tinha lá umas coisas que não eram bonitas, irmão. Mas ele era dirigente de louvor. Você acha que Satanás não sabe? Você acha que Satanás não estava feliz? Feliz da vida, dizendo, que louvor gostoso que eu estou recebendo hoje. Porque sabia que Deus não estava recebendo. Satanás sabe que Deus não recebe nada que é pedaço, que é pouco. Não, Deus não aceita isso. Deus quer que seja feito com corpo, alma e espírito. Precisamos entender isso, gente. Porque a gente pensa que essa é espiritual, é estar aqui cantou. Mas, gente, não é assim. Todos nós sabemos que, no final das contas, o que nós somos, na nossa essência, é o que revela nas horas do aperto. O que eu sou na minha essência. E nós, então, vamos terminar dizendo o seguinte, irmãos. A maneira como você
vê o mundo depende muito do estado do seu coração. E o nosso assunto nessa noite, e vamos continuar na quarta-feira, é olhe o seu coração. Eu quero que nessa noite você olhe o seu coração. Lembra, ali é onde acontece os desejos, as emoções, as vontades, os propósitos. Faça uma lista nessa noite, ou amanhã, ou antes de quarta-feira, faça uma lista. Faça uma lista de suas vontades e compara com ela e diz assim, isso aqui realmente revela o coração de um cristão que está preocupado em viver para a glória de Deus ou não? Não estou dizendo se você tem coisa pecaminosa ou não na sua vida. Não é isso que eu quero dizer. Presta atenção. Nós gostamos de dizer, não concordo com essa coisa. O problema de não concordar não resolve nada. O problema é, se você não concorda, você permite. Se assim, não concordo, irmão. Eu ouvi essa palavra hoje, realmente está certo. Realmente temos que viver diferente, porque eu não concordo ser um crente assim mais. Eu tenho que ser diferente. Beleza. Se você não concorda e você não faz nada, você não faz nada para mudar o você de hoje, dessa quarta-feira para a próxima quarta-feira para amanhã, você está permitindo que nós não sejamos uma igreja relevante. Não adianta você não concordar. O mais importante é você não permitir. E não permitir significa fazer ao contrário a partir de hoje. Se você namora um cara descrente hoje, sabe o que você faz? Eu tenho que tomar uma posição, não me posso permitir viver nessa situação. Ah, se você está gostando de uma menina descrente, eu não concordo que o cara namora com um cara descrente. Beleza, se você não concorda que a irmã namora com um cara descrente, você permite porque você anda junto com essa relação, fala, irmã, a partir de hoje, não faço parte dessa coisa do pecado mais. Eu não permito me participar nisso. Irmão, vocês acreditam numa coisa? Se você tentar ficar meio de um gay, dessas modas de hoje, e falar o contrário dele, eles te matam, porque eles acreditam com toda a força na religião deles, que é pecado, que é coisa errada. Eles não têm brincadeira, não. Eles não concordam que falam mal e eles não permitem. Se você é igreja, você precisa não concordar com o pecado, mas você também precisa não permitir pecado na sua casa, na sua família e dentro dessa igreja. Amém, irmão? Vamos orar? Senhor, nós ouvimos a Tua palavra e nós queremos olhar para o nosso coração nessa noite. Ajuda-nos, Pai, a explorar profundamente o nosso coração, a nossa alma, o centro da nossa vontade. Assim como Davi certamente falou, sonda-me, conhece o meu coração, os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Nessa noite, Senhor, nós convidamos o Senhor. Nós convidamos o Senhor para nos ajudar, para estar conosco, a sondar o nosso coração, a ver o nosso coração, a fazermos uma lista da nossa vontade, dos nossos desejos, das nossas prioridades, para compararmos com a Sua palavra e para avaliarmos aonde nós estamos no nosso relacionamento contigo. Deus, não permita que nós durmamos, não permita que nós continuemos a viver sem antes, Deus, ouvir e dar uma resposta para Ti. Guarda-nos, fortalece-nos e continue, Deus, falando aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor fala porque nos ama, porque nos conhece e porque nos compreende. E é no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém.